A NBA é uma liga repleta de grandes rivalidades, e algumas são tão antigas e icônicas que marcaram gerações, e até mesmo nos dias de hoje tem influência nos embates entre as franquias. E como na época os jogadores passavam longos anos no mesmo time, isso fazia com que por décadas eles se enfrentassem muitas vezes pela mesma equipe, fazendo com que os torcedores comprassem essas disputas também. E hoje eu trago a segunda parte das maiores rivalidades da NBA. Salve manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. A maioria das rivalidades são geradas justamente porque os times sempre se enfrentam, principalmente nos playoffs, onde o clima das partidas fica mais tenso, pois estão em busca de se classificar para a próxima fase e se tornarem campeões. Mas também já tivemos aquelas rivalidades entre companheiros de time, que estavam brigando pelo protagonismo da equipe, assim como também tivemos rivalidade entre torcedores e atletas, algo sem precedente na história da liga. E como eu disse, essa aqui é a segunda parte, então se eu não falar aqui é porque provavelmente eu já falei na parte 1, e se você ainda não viu, eu vou deixar um card aqui e um link aí na descrição para depois você dar um check. E o maior rival do canal é a galera que ainda não deixou o like aí no vídeo para fortalecer aqui nosso trabalho, e ainda não se inscreveu para ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades como esse. Sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Larry Bird versus Julius Erving, dois jogadores que reviveram a rivalidade entre Celtics versus Philadelphia, sendo um duelo de gênios do basquete. Dois caras com estilos diferentes, sendo Larry Bird um dos melhores arremessadores de todos os tempos e um ótimo playmaker também, que trouxe novamente a glória do Boston Celtics nos anos 80. E o Julius Erving, ou como era conhecido, Dr. J, era um jogador muito criativo e que é responsável por uma das jogadas mais bonitas e acrobáticas da NBA, que ajudou a tornar a Conferência Leste mais competitiva, onde de um lado tínhamos um calouro promissor e do outro um dos veteranos mais respeitados da liga, e que se enfrentaram muitas vezes, onde o Larry Bird levou uma ligeira vantagem de 23 vitórias contra 21 da lenda do Philadelphia. E nos playoffs, os seus confrontos também foram bem disputados, onde ambos empataram com 12 vitórias cada. E apesar do Larry Bird ser um novato, ele não levava desaforo para casa, tanto que já chegaram a se estranhar em quadra, criando uma briga generalizada em um dos seus duelos. E apesar desse episódio onde os jogadores deixaram o calor do momento tomar conta das suas emoções, ambos se respeitavam, e até mesmo o Boston Celtics fez questão de homenagear o astro do time rival, por proporcionar momentos memoráveis, onde inclusive ele recebeu um presente e foi aplaudido de pé pela torcida celta no The Garden. Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers, uma das rivalidades mais recentes da liga e que teve um grande impacto, tendo ambos os lados jogadores que estão entre os melhores de todos os tempos. Como eu disse, as rivalidades surgem principalmente em jogos de playoffs, e por mais que eles não tenham se enfrentado com o mesmo número de vezes que alguns dessa lista, eles possuem um recorde não apenas na NBA, mas em todas as grandes ligas americanas, de irem 4 vezes seguidas em uma final de campeonato, algo inédito e que sem dúvida será difícil de superar, ficando por longos anos no livro dos recordes. Sem contar a virada histórica do Cleveland Cavaliers, do LeBron James e do Kyrie Irving, que conseguiram reverter um 3-0 contra o super time do Golden State, dando o primeiro título da franquia de Ohio, que teve um peso muito maior do que apenas ser campeão, e sim concretizando a promessa do LeBron. E foi nesse duelo aí também que o Kevin Durant conquistou o seu primeiro anel de campeão, coisa que não conseguiu fazer em 9 temporadas lá em Oklahoma. E uma das vezes que chegou perto, viu o LeBron James tirar isso dele, só que na época era pelo Miami Heat. Nessa rivalidade aí, o Golden State leva uma larga vantagem. Porém, quem ganhou foram os fãs, que puderam ver os maiores atletas da nossa geração em duelos épicos, onde tiveram jogadas, estatísticas, entre outros fatores que ficaram eternizados. E como toda rivalidade, a cada geração precisa ser alimentada. Por isso, estamos esperando os próximos capítulos dessa história, com novos rostos e emoções. Bill Russell versus Will Chamberlain, dois pivôs lendários que possuem uma lista quilométrica de feitos e momentos históricos e que protagonizaram um dos duelos mais clássicos da NBA. De um lado temos Bill Russell, um jogador com o maior número de títulos da liga, somando 11 ao total, sendo também um atleta que se tornou campeão atuando como treinador e jogador ao mesmo tempo, realizando esse feito 2 vezes. E do outro lado temos o Will Chamberlain, que até hoje possui o recorde de jogador com a maior pontuação
pontuação em uma única partida, sendo de 100 pontos ao total, fora ter liderado a liga por 7 vezes como cestinha da temporada e 11 vezes como reboteiro. Um era conhecido por ser um cestinha nato, o outro por ser um defensor implacável. E essa rivalidade foi desde o começo das suas carreiras, quando Wilt Chamberlain jogava pelo extinto Philadelphia Warriors, que depois passou a ser o Golden State Warriors, mas jogou também pelo Philadelphia 76ers, onde também travou grandes embates com o pivô celta. Fora que anos depois ele foi defender o arquirrival do Celtics, o Los Angeles Lakers. Então esses dois caras protagonizaram duas das rivalidades mais clássicas da NBA, que é Boston Celtics versus Philadelphia e Celtics versus Los Angeles Lakers. E em questão de título, é claro que o pivô celta leva uma larga vantagem, porém em feitos individuais, o Wilt Chamberlain não fica para trás. E eu vou deixar alguns dados comparativos na tela para vocês darem um check. Ambos tinham características de jogo bem diferentes, como eu disse, onde um se destacava na defesa e o outro no ataque, e por isso os seus confrontos eram tão emocionantes, dando origem a uma das rivalidades mais tradicionais da liga. New York Knicks versus Indiana Pacers, um duelo entre a cidade grande e a cidade do interior, onde até mesmo os torcedores tiveram uma participação nessa rivalidade. Após a aposentadoria do Michael Jordan, os times da Conferência Leste estavam confiantes que poderiam dominar a liga. Entre eles estavam o Indiana Pacers e o New York Knicks, que apostavam em uma defesa agressiva e no poder ofensivo das suas estrelas, onde o Pacers contava com Reggie Miller, um dos melhores arremessadores e provocadores da história da liga, e o Knicks tinha o Patrick Ewing, um dos pivôs mais dominantes da sua geração. Por mais que tenha sido por apenas uma temporada, rendeu uma grande história. Tanto que tem um documentário da ESPN que conta com detalhes desse embate, que por sinal eu recomendo demais que vocês assistam, onde o Reggie Miller provocou o armador do Knicks, ao ponto dele dar uma cabeçada no astro do Indiana, causando a sua expulsão e levando os torcedores à loucura pelo resultado do seu trash talk. Assim como na mesma arena do Pacers, o cineasta Spike Lee viu seu time levar uma virada, onde o Reggie Miller, somente no quarto anotou 25 pontos e fez para ele um dos gestos mais icônicos e desrespeitosos que a liga já viu. Mas apesar das provocações e da raça do time da cidade do interior, o Knicks levou a melhor nesse embate, porém eles perderam nas finais para o Houston Rockets, sendo uma das poucas rivalidades onde nenhum dos times se tornou campeão, porém ficou amplamente conhecida por todo o seu enredo. Shaquille O'Neal versus Kobe Bryant, duas lendas consagradas do Los Angeles Lakers, que inclusive se tornaram 3 vezes campeões pela franquia, mesmo sendo do mesmo time, eram rivais. E em 96, quando Shaq se juntou ao Lakers, ele já era tido como um dos melhores pivôs da sua geração e cogitado como um dos mais dominantes de todos os tempos. E o Kobe, por outro lado, era um novato vindo do high school, com médias pouco expressivas. E foi numa entrevista que o Shaq disse que não se tornaria babá de nenhum futuro All-Star, se referindo ao Kobe. E o Kobe deu a resposta em um programa de televisão, dizendo que o Shaq, se fosse pra academia, teria 12 anéis de campeão. E depois desse episódio, ambos abafaram o caso, e a relação dos dois começou a melhorar. Isso também graças às intermediações do lendário coach Phil Jackson, onde depois disso, conseguiram ganhar 3 títulos seguidos. Porém, a briga de ego e problemas extra-quadra começaram novamente. E com a saída do Phil Jackson, que era o cara que acalmava o ânimo dos astros, fez com que o Shaq, aos 32 anos de idade, pedisse para ser trocado, e foi atendido, indo para o Miami Heat. Enquanto o Kobe, aos 26 anos de idade, tinha renovado seu contrato por mais 7 anos com o Lakers, onde alguns dizem que a idade foi o principal motivo para que o Kobe tenha ficado ao invés do pivô. Mas outras fontes dizem que o Kobe era o favorito do dono da franquia e tinha um estilo de jogo que representava o Lakers, o famoso Showtime, onde não basta só ganhar, tem que ganhar e com estilo. A verdade é que essa treta aí é muito longa e tem muitos episódios, mas gira basicamente em torno do ego pelo protagonismo do time, e foi isso aí que resultou na saída do Shaquille O'Neal da franquia. Uma disputa onde o Kobe levou o melhor, já que depois da saída do Shaq, o Kobe conseguiu ganhar mais 2 títulos, enquanto o Shaq apenas 1. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esquece de deixar o like aí pro YouTube entender que vocês curtiram o nosso conteúdo e assim ele recomende para mais fãs de basquete. E siga a gente também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. E aí na descrição tem o link da nossa lista VIP do Telegram, onde eu tô postando conteúdos exclusivos lá. E claro, se você for novo por aqui, aproveite e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou encerrando por agora, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!